TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, confira os destaques do programa desta semana. O governo do estado vai realizar concurso para a contratação de agentes penitenciários. A OABPrev oferece o plano de previdência complementar dos advogados para garantir a tranquilidade da categoria. E veja também uma entrevista com o conselheiro federal da OAB, Valdetário Monteiro, sobre defesa das prerrogativas dos advogados e o papel do CNJ. E ainda, os impactos do projeto de reestruturação do Poder Judiciário no acesso à justiça. E você, advogado que está à procura de concursos, não pode perder as dicas da nossa agenda. Tudo isso e muito mais agora no programa Mundo Jurídico, que está começando. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará aprovou na última quinta-feira, dia 29, a mensagem do governo do Ceará que autoriza a realização de concurso para a contratação de agentes penitenciários pelo Estado. O documento prevê a criação de 1.000 vagas para a categoria, sendo 805 novas vagas e 195 vagas já criadas anteriormente. A expectativa é que a Secretaria da Justiça lance o edital ainda no mês de julho, conforme anunciou o governador Camilo Santana no último dia 23 de maio. Os cargos de agente penitenciário serão integrantes da carreira de segurança penitenciária, com lotação na Secretaria da Justiça e Cidadania. A proposta do governo tem a finalidade de dotar o sistema penitenciário cearense de uma segurança organizacional, socialmente proativa e não apenas com ações pontuais e reativas. Para tanto, é necessário um número adequado de pessoal dedicado às atividades de segurança penitenciária e aos interesses da segurança do Estado e da sociedade. A ocupação dos cargos será feita mediante aprovação em concurso público. A lei aprovada prevê que, para o ingresso no cargo de agente penitenciário, poderá ser fixado o quantitativo de vagas para homens e mulheres, tendo em vista as peculiaridades e necessidades das unidades do sistema penitenciário do Estado. A lei assegura ainda que, no mínimo, 5% das vagas do concurso sejam destinados a mulheres. O Conselho Nacional de Justiça é órgão de controle interno do Poder Judiciário. E para falar sobre a importância da instituição, nós recebemos agora em nosso estúdio o representante institucional da OAB, junto ao CNJ e conselheiro federal, Dr. Valdetário Andrade Monteiro. Dr. Valdetário, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. É um prazer, Velto, participar mais uma vez desse programa que engrandece a comunidade jurídica, debatendo temas tão importantes para o judiciário e toda a comunidade jurídica, advogados, promotores, juízes, enfim, todos aqueles que fazem o Poder Judiciário. Dr. Valdetário, inicialmente eu gostaria que o senhor destacasse aqui a relevância do Conselho Nacional de Justiça e o papel atribuído à instituição. Velto, nós vivemos, a partir da Constituição de 1988, uma ebulição em direitos e garantias fundamentais que eram relegados no período da ditadura e que passaram a ser oferecidos ao cidadão. Isso desaguou no Poder Judiciário, seja na questão da Previdência, a própria relação com o poder público mudou totalmente. Antes de 88, o cidadão tinha um receio muito grande de procurar o Poder Judiciário contra a União, estados e municípios, temendo represárias, enfim. Isso passou a ser uma constante. A partir disto, nós tivemos um crescimento muito grande de demanda no Poder Judiciário, sem que o Poder Judiciário tivesse uma estrutura instalada a atender. Isso fez com que a Emenda Constitucional 45 trouxesse duas grandes novidades. De 2004. 2004. A primeira delas é a existência de um órgão que faz o controle interno do Poder Judiciário, está dentro da estrutura do Poder Judiciário, mudando a Constituição Federal, disciplinando que nós teríamos um novo órgão. Antes tínhamos STF, STJ, os tribunais superiores, a segunda instância federal e estadual e as instâncias de base. Hoje nós passamos a ter nessa mesma estrutura, abaixo do STF, o Conselho Nacional de Justiça. Então é um órgão que faz o controle interno e tem uma importância fundamental para o país, não só no condão de punir aqueles que eventualmente fujam do cumprimento deontológico das suas responsabilidades como magistrados, mas de planejar o Poder Judiciário. Talvez essa seja a feição mais importante deste órgão, que é colher fatos positivos que ocorrem em comarcas distantes, em tribunais distantes. Para o telespectador que nos assiste, Evelto, é difícil entender que o CNJ ele congrega mais de 90 tribunais no Brasil. Nós temos TRFs, TJs,
TREs, cortes superiores. Cada tribunal desse, antes de 2004, funcionava como uma ilha isolada. Então, por melhor que fossem as experiências do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, eram experiências aqui, locais. Isoladas. Hoje, o planejamento do Conselho Nacional de Justiça consegue enxergar isso, estabelecer metas e levar para o Plano Nacional as boas experiências, pugnar para que sejam modificadas as experiências eventualmente não salutares, para que a gente possa evoluir. É o poder que precisa caminhar mais rápido. Por um motivo bem simples. As demandas do dia a dia da sociedade vão ao Poder Judiciário. As demandas do Poder Executivo na relação com o cidadão ou com o empresariado estão demandas apresentadas ao Poder Judiciário. E o próprio Poder Judiciário, quando faz os seus concursos, as suas decisões administrativas internas, tem o desaguar dessas questões no Poder Judiciário. Ou seja, é o receptáculo nacional das grandes divergências. Está aí o Supremo Tribunal Federal, que passou a ser também um tribunal criminal por conta da estrutura constitucional oferecida no país, e isso faz com que esse poder tenha que evoluir de forma cada vez mais rápida. Qual a análise que o senhor faz do Poder Judiciário hoje no Brasil e no Ceará, especificamente? Com muita dificuldade, Evelio. Exatamente por conta disso que eu acabei de falar. Nós tínhamos represadas demandas da sociedade enormemente até 1988. A partir da Constituição Cidadã, se passou a conhecer esses direitos. Nós tínhamos um número de varas instaladas, de tribunais instalados, que foi modificado a partir da consistência da Constituição Federal de 88, e tudo isso levou a que a falta de infraestrutura gerasse uma estagnação que é visível ao cidadão. O cidadão que ingressa em juízo e que precisa esperar 5, 10, 15, 20 anos para ver atendido uma demanda, cai naquela máxima perpetrada por Rui Barbosa de que toda forma de justiça tardia é injustiça. Portanto, talvez, como disse, é o poder que precisa mais evoluir de forma mais rápida, mais célere, porque é sentido na vida do cidadão. É aquele que vai procurar um atendimento médico e tem negado pelo seu plano ou pelo poder público através do Sistema Único de Saúde e que se resguarda da advocacia, da defensoria pública para ir ao judiciário e ter o que nós chamamos de tutela efetiva. Ou seja, eu recebo do Poder Judiciário a decisão judicial, mas eu tenho o cumprimento dessa demanda. Não adianta nada colocar isso no papel ou em bits e bytes dentro de um sistema informatizado se o cidadão não sente a solução. Eu gosto sempre de citar como exemplo, Hervelde, da dificuldade do Poder Judiciário, é o sujeito que se casa, separa, ingressa em juízo para discutir os bens ou a guarda dos filhos, já vai no terceiro, quarto relacionamento e não conseguiu, pela letargia do Poder Judiciário, resolver a demanda do primeiro. E isso é algo que o telespectador pode identificar no dia a dia dele, na relação com seus advogados, com a Defensoria Pública e na própria relação nos juizados especiais, que deixaram de ser especiais há muito tempo. Há juizados com 8 mil processos. Absurdo. Então, deixou de ser especial e passou a ser mais do que ordinário. Os princípios constitucionais, então, da celeridade e do acesso à justiça estão longe de serem concretizados. É isso. A Emenda Constitucional 45, lá em 2004, previu um acréscimo no artigo 5º da Constituição Federal, colocando um inciso, que é o inciso 78, em que ele diz o seguinte: todo cidadão tem direito a acesso à justiça? Tem. Mas ele tem também direito, como garantia fundamental, ao tempo razoável de duração do processo. Talvez essa seja a maior busca. A representação institucional que faço da OAB no CNJ faz com que nós tenhamos pugnado permanentemente pela duração razoável do processo. Nem é o processo que anda rápido demais, nem é o processo que anda de forma tão lenta que não vem atender a demanda do cidadão. É aquele que, pelo seu tempo de maturação, seu tempo de cognição, cumprindo o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, consegue atingir justiça. É esse o grande feito do Poder Judiciário. Doutor Valdetário, o senhor será empossado em outubro como membro efetivo do Conselho Nacional de Justiça. Quais são suas expectativas? Eu gostaria que o senhor comentasse logo após um breve intervalo. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima.
Voltamos a entrevistar o representante institucional da OAB junto ao CNJ e conselheiro federal, Dr. Valdetário Andrade Monteiro. Dr. Valdetário, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre as suas expectativas em relação ao CNJ, já que em outubro o senhor será empossado como membro efetivo. Velt, é uma grande honra poder representar a advocacia cearense e a advocacia nacional como representante institucional da Ordem no CNJ. Da mesma forma, quando recebi o convite e a possibilidade da diretoria do Conselho Federal de concorrer a uma das vagas de Conselheiro Nacional de Justiça, me trouxe grande felicidade, mas é uma enorme responsabilidade. Nós que estamos num estado pobre, um estado pequeno, eu tive a felicidade de poder presidir a Ordem por 2 vezes, presidir a Caixa de Assistência, ser secretário-geral da Ordem, ou seja, ter uma trajetória ligada à Ordem dos Advogados do Brasil, a nossa gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil. Tenho comigo não um sentimento só de felicidade, é uma enorme honra, mas um sentimento de extrema responsabilidade. Espero e muito contribuir com a Justiça Nacional e principalmente com a Justiça do meu Estado. Eu acredito que nós, na Justiça Federal, Justiça do Trabalho e na Justiça Comum, nós podemos contribuir. Eu tenho enxergado lá no CNJ, de forma muito clara, medidas que têm contribuído para o desenvolvimento da Justiça. Como lembrei no bloco anterior, a prática de alguns atos em varas de mesma proporção tem efeitos diferentes. O que é que eu quero dizer? O juiz que tem 3 auxiliares, 4 servidores, ele consegue produzir um número maior de processos em mesmas condições de que um juiz de mesma vara, de mesma competência. Então nós precisamos enxergar isso, entender. Eu acredito que o maior problema do Poder Judiciário não seja só um problema de recursos, não seja só um problema de pessoas, é um problema de gestão. Claro. É otimizar os nossos recursos de modo a atender o cidadão. O acesso à justiça, Evelt, é um sentimento de cidadania, é um sentimento primordialmente de dignidade. E o principal entendimento que o cidadão tem que ter é que o Poder Judiciário ele não é um ato de poder pelo ato de poder. Ele é, na verdade, um serviço público. Claro. E como serviço público, ele precisa atender bem o cidadão. Quem paga essa conta é aquele que paga o imposto. Quem paga imposto no Brasil? Todos nós. Uns mais, outros menos, mas a cada quilo de arroz, quilo de feijão, uma meia quarta de café que o sujeito compra, ele paga lá, embutido nisso, tributos. ICMS, PIS, COFINS, muitos impostos de renda. É uma carga tributária enorme. Essa carga tributária, ela deve se reverter ao cidadão na forma de serviço. Um desses serviços, e essencial, é o serviço do Poder Judiciário, como serviço público e não como ato de poder. O cidadão não vai pedir, rogar simplesmente ao Poder Judiciário, ele vai pedir o cumprimento de uma obrigação legal, que é a prestação jurisdicional. Doutor Valdetário, há quem diga que nós estamos vivenciando um verdadeiro estado policialesco e a era do ativismo judicial. Dada essa informação, tornou-se comum busca e apreensões em escritórios de advocacia e até mesmo conduções coercitivas de advogados. Qual tem sido a preocupação do Conselho Federal, da OAB Nacional, no que diz respeito à defesa das prerrogativas dos advogados? Olha, Evelto, você toca numa das questões mais importantes para a advocacia. O que há de mais sagrado no exercício profissional da advocacia é a defesa intransigente das nossas prerrogativas. O Conselho Federal, atento a isso, a esse ativismo exacerbado, ao desrespeito, muitas vezes, à própria lei, conduções que deveriam ser substituídas por meras notificações, meras intimações e citações, são empregadas ao arrepio da lei. Para isso, o Conselho Federal tem mantido permanentemente caravanas nacionais de prerrogativas, visitando os estados. O Conselho Federal lançou há poucos dias um aplicativo nacional onde cada um dos advogados pode acessar diretamente o sistema, requerer urgência. No Ceará, uma experiência extremamente salutar, que é o Centro de Apoio e Defesa ao Advogado e à Advocacia. É algo que vem funcionando bem, tem sido copiado por todo o Brasil. E repito, é importante que o cidadão entenda que as prerrogativas dos advogados, que completa agora no mês de julho, a lei é do dia 4 de julho, há 15 anos, o Estatuto da Advocacia ele é fundamental para a defesa livre e independente do cidadão. Ele não é um direito que se atrela ao advogado. Quando nós estamos na Constituição Federal, no artigo 133, como indispensáveis à administração da justiça, nós levamos para nosso arcabouço legal, no caso a Lei 8906, lei federal que rege a advocacia, a OAB, garantias para que o cidadão, quando vá ao judiciário,
não importa se é uma grande corporação, se é alguém que detém um enorme poder político, econômico, financeiro, mas que ele tenha pé de igualdade para que dentro do Poder Judiciário possa obter a solução da sua demanda com total isenção desse poder através da advocacia livre e desimpedida. Doutor Valdetari, vamos falar um pouco agora sobre o ensino jurídico no Brasil. Salvo engano, nós já vamos com quase 1.200.000 advogados em todo o país. Qual a análise que o senhor faz do ensino jurídico no país? Hervelt, é um número exorbitante de advogados. Nós hoje, no Brasil, inscritos na ordem, e a se cotejar aí que desses 1.200.000 inscritos, nós temos uma parte que já se aposentou, que já faleceu, que não está no exercício direto da advocacia, mas é algo que precisa ser discutido na grade curricular das faculdades. Nós, quando nos formamos em Direito, nós estudamos o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, o Código Florestal, mas não tivemos uma disciplina sequer, e eu falo da minha grade, de 20 e tantos anos atrás, de conciliação, de arbitragem, de mediação. Quer dizer, nós precisamos encontrar novas formas de solução de demanda, porque o Poder Judiciário ele já provou, está provado, é número, não consegue atender essa multiplicidade de demanda com a quantidade exacerbada de profissionais. Nós precisamos carrear essa nova advocacia, a jovem advocacia, a entender outros meios com a participação da advocacia, porque o advogado é o intérprete da lei. Hervelt, nós recebemos da sociedade as suas demandas, os seus sofrimentos, as suas dificuldades, analisamos no contexto jurídico, através das leis, da doutrina, da jurisprudência, e entregamos ao Poder Judiciário uma solução de demanda. Esse Poder Judiciário vai decidir assim. Nós não precisamos sempre estar na beligerância. Agora, isso não é algo que irá ser feito em uma década. Nós precisamos voltar ao currículo das faculdades, obrigar inúmeras disciplinas de conciliação, de arbitragem, de mediação, de meios alternativos de solução de demanda, mantendo o advogado partícipe nisso, é importante frisar, para que a gente possa albergar mercado de trabalho para toda essa categoria. O novo Código de Processo Civil, inclusive, ele valoriza bastante esses meios alternativos, de solução de conflitos, trazendo, inclusive, a conciliação, salvo engano, como uma das condições da ação. Exatamente, já é um passo avançado e a OAB tem uma participação enorme nessa luta para que a gente possa chegar até soluções na demanda antes de que a judicialização se faça na triangulação processual. Nós, quando ingressamos em juízo e o juiz manda citar a outra parte, ali está estabelecido a equação clássica do processo, ou seja, autor, réu, judiciário. Antes dessa equação se firmar, a sociedade precisa entender que em tempos de muita beligerância, o caminho da paz vem através do diálogo. Talvez seja esse diálogo que o Código de Processo Civil fomenta quando obriga uma fase conciliatória antes da demanda em si, que esse Código de Processo Civil tenta implantar essa cultura. Mas é fundamental, insisto, que a gente na faculdade mude a grade curricular e permita ao estudante ter uma formação. Nós fomos formados, na minha geração, muito para o embate no Poder Judiciário. Nós precisamos agora rever essa formação e ter o embate, mas ter também um pré-judicial na conciliação propriamente dita. Doutor Valdetari, já que estamos falando de ensino jurídico, na última década o que se pode perceber é que houve uma enorme proliferação de cursos jurídicos Brasil afora. Isso tem impactado de forma negativa, notadamente na formação, na qualificação profissional e também no exame de ordem. Os exames de ordem têm índice de reprovação elevadíssimos. Qual a análise que o senhor faz disso? Baixa qualidade do ensino jurídico. Infelizmente, essa proliferação descontrolada de faculdades de direito Brasil afora, nós temos no Brasil, isso é um dado que é impactante, mais cursos de direito do que todo o resto do mundo somado. Ou seja, países como Estados Unidos, que tem uma população gigantesca, China, que tem a maior população do mundo, Rússia, somados todos os países do globo terrestre, não tem a quantidade de cursos jurídicos que nós temos no Brasil. Há algo de errado, ou o mundo está errado ou o Brasil está errado. Eu quero crer que seja o Brasil. Essa ideia de formação da República dos Bacharéis, ela impede às vezes que o sujeito que tem uma vocação técnica, uma vocação para outra área, seja levado e conduzido por essa cultura do bacharelado a se formar numa coisa que o mercado de trabalho vai estar difícil e que a solução não será para a sua vida aquela profissão. E aí nós vamos ter um risco ainda maior. Começa a chegar na Justiça Federal
um aumento significativo das execuções do FIES. Ou seja, aqueles que se formaram há 2, 3, 4 anos e que deveriam começar a pagar a faculdade agora, e que o mercado de trabalho não lhes foi favorável e começam a ser executados na Justiça Federal. Nós vamos ter, a partir de agora, um número significativo de ações nesse sentido, provando que o modelo está equivocado. Então, é preciso reforçar os cursos de medicina, os cursos técnicos e os cursos de direito, mas de qualidade, com mestres, doutores, especialistas, enfim, aqueles que possam transmitir o conhecimento e capacitar efetivamente para a vida moderna da advocacia. Então, Valdetari, infelizmente estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e lhe deseja boa sorte nesta nova empreitada a partir de outubro, tendo em vista que o senhor será membro efetivo do Conselho Nacional de Justiça, e abre agora espaço para as suas considerações finais. É agradecer, Hervelt, e agradecer também à advocacia cearense, que comigo sempre foi extremamente benevolente. Eu fui secretário-geral da Ordem, ocupei a tesouraria por um período, fui presidente da Caixa, 2 vezes presidente da OAB, eleito conselheiro federal e agora no CNJ espero honrar essa possibilidade que a advocacia sempre me foi muito confortável. Eu agradeço demais a cada um dos advogados e advogadas, a essa classe maravilhosa que enxergou em mim a possibilidade de contribuir com a melhoria da justiça. A Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje, para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança e um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura e a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Estes são os principais objetivos de quem já aderiu ao Plano de Benefícios Previdenciários do advogado OAB Prev Ceará. Não perca tempo, faça o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações, ligue 3464-3991. O Poder Judiciário Cearense aprovou esta semana, durante sessão no Pleno, um projeto que trata da reestruturação do Judiciário Cearense. E para fazer uma análise deste projeto, nós conversamos agora com o secretário-geral adjunto e corregedor da OAB Ceará e membro da Comissão Nacional de Prerrogativas, Dr. Fábio Timbó. Dr. Fábio, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio novamente. Bom, o prazer todo meu e é sempre uma honra ver um programa dessa envergadura e que dissemina todo o conhecimento jurídico e entrevistas de grande importância para a advocacia cearense. Dr. Fábio, nós tivemos esta semana, aprovado durante uma sessão no Pleno do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça, o projeto que trata da reestruturação do Judiciário. Qual a análise que o senhor faz deste projeto? Bom, Everton, primeiro eu queria destacar que a gente vê esse projeto com muita tristeza. No momento que o país passa pela maior crise da sua história na República Brasileira, uma crise política, financeira, nós experimentamos no ano passado, como é do vosso conhecimento, o aumento exacerbado das custas judiciais, que trouxe sobremaneira uma dificuldade para o exercício da advocacia e por parte do cidadão uma negativa ou diminuição do acesso à justiça. E aí o Tribunal de Justiça, a pretexto desta crise, desta dificuldade, o Tribunal de Justiça cria um grupo de trabalho, e aí, obviamente, que eu destaco esse grupo de trabalho formado por desembargadores de uma envergadura intelectual sem precedentes, mas sem discutir amplamente e sem a participação dos operadores do direito, a saber, os defensores, advogados e membros do Ministério Público. De forma unilateral, o Tribunal de Justiça, através desse grupo de trabalho, faz uma reestruturação do Código de Organização Judiciária e que traz um impacto, ora positivo, por uma questão de justiça, preciso destacar isso, quando ele está criando algumas varas em virtude do crescimento vegetativo, por exemplo, na cidade de Sobral, onde se tem um reclame sistemático da advocacia local para a criação de uma segunda vara de família, né? Por óbvio que nós devemos enaltecer isso, mas isso se dá
em virtude de uma reestruturação e de uma efetiva necessidade. Mas o projeto prevê também a extinção de comarcas vinculadas? Pois é, esse é o pior lado dessa reestruturação, com uma premissa equivocada, né, sobre a alegativa de uma resolução do CNJ que determinou que os tribunais, né, façam a reestruturação do Poder Judiciário. Nós não somos contra essa reestruturação, todavia entendemos que é um equívoco muito grande, certo? Repito, a pretexto de uma determinação do CNJ de reestruturação que traz uma fórmula paramétrica que liga a questão populacional da cidade com o número de juízes, enfim. A pretexto disso, o tribunal está extinguindo comarcas, 34 comarcas vinculadas. Comarcas estas que foram criadas no final da década de 90, né, dentro do princípio constitucional do acesso à justiça, da questão social, que é ter o poder judiciário numa cidade. Imagine você, Evelde, que essas 34 cidades, e oportunamente talvez eu poderia aqui nominar algumas, né? Essas 34 cidades, como por exemplo aqui, Acarape, Antonina do Norte, Ararendá, Aratuba, Baixio, Barroquinha, Cariús, Carnaubal, Croatá, Cruz, Fortim, Frecheirinha, Graça, Groaíras, Ibicutinga, Ipaporanga, Jati, Meruoca, Mulungu, Palmácia, Piquet Carneiro, Poranga, Porteiras, São Luís do Curu, Uruoca. Quer dizer, essas cidades, historicamente, têm a presença do Poder Judiciário. Imagine você como cresceu essa cidade a partir do momento que chegou um fórum, e aí com o fórum vem o magistrado, vem o promotor, vem o defensor. E quero destacar aqui essa co-irmã Defensoria Pública, que exerce um papel fundamental para a sociedade cearense. Eu aqui, os últimos dados que tenho, né, é que quando você tem um fórum e tem o defensor, a população, há um atendimento ali daquelas pessoas que vão ao judiciário, mais ou menos na ordem de 80%. E aí eu não estou falando do grande comerciante, Evelde, eu não estou falando do grande empresário, eu estou falando das pessoas, inclusive, que estão nos distritos e que se deslocam desses distritos para essa pequena cidade ou cidade de médio porte, tá certo? Então, veja, não é uma questão de você dizer assim, eu não vou, em virtude da crise, eu não vou poder criar um fórum na cidade X. Não é isso. Esse fórum lá existe há mais de 20 anos e eu estou retirando esse fórum. Na prática, como é que ficaria, então, o acesso à justiça por parte desses cidadãos? Bom, esse acesso... Teria que se deslocar para outras comarcas, outros municípios? Eu vou dar aqui um exemplo aqui, me perdoe aqui o tom descontraído da nossa conversa, claro, né? O que eu estou verificando, nós temos várias histórias de figuras que existiam no Poder Judiciário, que prestavam serviço ao Poder Judiciário, e um cidadão aqui, me lembra aqui de um caso de um cidadão, um caso bem emblemático, né? Até às vezes contado pelo nosso eterno presidente Valdetário, né? Um cidadão que morava em Mulungu, morava em Amontada e se deslocava para Itapipoca, né? Então ele tinha lá uma motinha, uma bicicleta, etc. E ele recebia ali aqueles processos, e a gente até brincava que esse cidadão era o cara mais importante da cidade, porque ele fazia ali o juiz de admissibilidade dos processos e levava lá para o juiz para despachar, depois voltava e tal. Então, quer dizer, isso na verdade, Evelde, com a permissa vênia e perdão da brincadeira, né? Me perdoe, mas isso é uma piada do Poder Judiciário, né? Você retroagir ao que acontecia há 25 anos atrás, quando o magistrado não tinha casa, não tinha fórum para despachar, e despachava num hotel ou então num local cedido pela prefeitura. Na verdade, a crise existe, nós sabemos e compreendemos democraticamente a dificuldade do Poder Judiciário, mas dificultar para o cidadão cearense, o cidadão do campo, o cidadão que já tem um problema natural e recorrente com a seca, com a dificuldade, com problema de educação, com problema de saúde, e aí você ter
aumentar a dificuldade desse cidadão para ter o acesso à justiça, quer dizer, isso é um retrocesso sem precedentes. E como o senhor bem falou, o senhor disse, a crise realmente existe, mas o senhor acredita que esta crise, às vezes, ela é agravada pela falta de gestão ou pela má gestão? Olha, na verdade, Evelte, há de se compreender, certo, que os magistrados que hoje se encontram no Tribunal de Justiça, os senhores desembargadores, que têm as suas afinidades com algumas áreas, por exemplo, na área civil, área criminal, etc., a maioria deles não tem formação de gestão, tá? Então, eu entendo, salvo o melhor juízo, que essa saída de extinção de comarcas deveria ser a última coisa. E aí, como sempre, o prejudicado é o cidadão, porque há a PEC que foi aprovada na Assembleia Legislativa, que trouxe um engessamento do orçamento, né, que por sinal o Tribunal de Justiça está impedido de aumentar o seu orçamento aí por 10 anos, mas aí, meu amigo, a gente tem que se reinventar, certo? O Poder Judiciário não tem que obter lucro. E aí, as custas aumentaram, né? A prestação jurisdicional não aumentou, não se tem efetividade, e eu defendo que a prestação jurisdicional, ela se dá, não é no momento que eu entro com o processo, é no momento que o Poder Judiciário me dá uma decisão favorável ou não, né? Quando o processo chega ao final. Isso sim é a prestação jurisdicional. E aí, nós temos hoje uma vacância de 60, e o último número que eu tenho é de 62 magistrados. No ano passado entraram 76, veja o problema. Entraram 76, hoje nós temos uma vacância de 60, 2 acabaram, magistrados de primeiro grau acabaram de se aposentar, então faz 62, né? E aí, cadê o orçamento? Você só pode criar o cargo se tiver o orçamento. E nós estamos engessados por 10 anos. Esses cargos foram criados, a rigor, estava no orçamento. Aí essas pessoas saíram, foi criada a vacância, e no caso teria que assumir novos magistrados. Mas por que é um problema de gestão? Porque não tem mais cadastro de reserva. Tem que fazer um novo concurso. É verdade. Né? Então, assim, aqui e acolá a gente vê o tribunal com essa dificuldade porque não se pensa um poder judiciário para 10 anos. Sempre se pensa ali um poder judiciário para 4 anos no máximo. Agora que o Tribunal de Justiça, na gestão da desembargadora Maria Iracema, no ano passado, certo, foi feito um plano estratégico, salvo engano, para até 2021. E 4, 5 anos é muito pouco tempo quando se fala em planejamento. Com certeza. O que é fato é que sem aqui a questão essencial, principal, né? O principal da questão é tirar do cidadão cearense a presença do Poder Judiciário. Nós temos cidades que são conhecidas pela população cearense de uma insegurança sem precedentes. E aí, com a presença do Poder Judiciário, com o magistrado, com o delegado, com o promotor, com o defensor, certo? Não quero dizer que essas autoridades é que vão efetivamente fazer as vezes do Estado, que compete a dar segurança para a população, certo? Mas retirar, isso é que é o grave, né? Imagine você com uma cidade aí, dessas que eu nominei aqui, que o cidadão está acostumado há 20 anos ter a presença do Poder Judiciário. E aí, da noite para o dia, você retirar isso é um absurdo. Doutor Fábio, diante deste projeto do qual nós estamos debatendo, projeto denominado de reestruturação do Poder Judiciário, mas como o senhor bem disse, é um projeto que vai acabar inviabilizando ou dificultando o acesso à justiça. Tendo em vista que está prevista aí a extinção de várias comarcas estas vinculadas. Então, diante desta situação, qual será o posicionamento da OAB daqui para frente? Eu gostaria que o senhor respondesse logo após um breve intervalo. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima. Nós voltamos a entrevistar o secretário-geral adjunto da OAB Ceará e corregedor, Dr. Fábio Timbó. Dr. Fábio, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi qual será o posicionamento da OAB Ceará daqui para frente?
tendo em vista a aprovação deste projeto de reestruturação do Poder Judiciário cearense? Evelio, primeiro eu queria registrar para os colegas advogados e advogadas que ontem nós estivemos no Tribunal de Justiça acompanhando isso, a ordem sustentou, o presidente Marcelo Mota sustentou, pedindo a palavra, a Associação dos Defensores também se manifestou contrário ao projeto, mas eu queria destacar que tivemos a presença de um desembargador, Francisco Bezerra Cavalcante, que conhece bem essa questão, porque foi um desembargador que à época, enquanto juiz, assessorou a presidência do Tribunal de Justiça na década de 90, 96, 97, 98, 99, e foi uma das pessoas que à época trabalhou para a criação das comarcas vinculadas para levar o Poder Judiciário a boa parte do interior do Estado. E aí, o doutor Francisco Bezerra Cavalcante disse, se insurgiu no momento, porque tinha sido dado a ele um prazo exíguo de 48 horas de antecedência da sessão do Tribunal Pleno, né? A Ordem dos Advogados foi chamado de última hora, repito, não participou das discussões. Depois que estava pronto e acabado, foi apresentado ao OAB. É bem verdade que através da OAB itinerante, que nós fizemos isso em fevereiro do corrente ano, nós apresentamos algumas sugestões para o Poder Judiciário, mas criações de varas, né? Não extinção de comarca. Então, em relação a isso, a Ordem não participou. Depois, quando ela foi instada a se manifestar, como se diz no dito popular, faltando 1 minuto para acabar o segundo tempo, né? Portanto, o desembargador fez esse destaque. E aí foi aprovado, deve estar sendo encaminhado hoje ainda para a Assembleia Legislativa, e a exemplo do que aconteceu nas custas judiciais, nós vamos percorrer todos os gabinetes dos senhores deputados e pedir que eles não cometam esse equívoco de tirar o acesso à justiça ou então de dificultar o acesso à justiça do cidadão. Vamos pedir que não seja dado o famoso regime de urgência, né, que se discuta amplamente com toda a sociedade. Vamos procurar conversar com Sua Excelência, o governador Camilo, que, no nosso humilde entender, vem fazendo um excelente trabalho pelo povo cearense, mas esperamos que ele não venha, em caso de ser aprovado por parte da Assembleia, ele não venha chancelar, certo, esse absurdo. E o importante é que, quando o projeto chegar na Assembleia Legislativa, os deputados, nossos parlamentares, tenham a sensibilidade de convocar, de convidar todos os demais setores envolvidos no sistema de justiça, né, para participar, já que não houve essa discussão no âmbito do Poder Judiciário, no Tribunal de Justiça. O que, na verdade, é o seguinte, entenda, é preciso a gente enaltecer o que há de bom na reestruturação, claro. Seja, repito, na criação de algumas varas em algumas cidades que têm essa necessidade. Por exemplo, aqui no Fórum Clóvis Bevilacqua, nós vamos ter algumas modificações das varas cíveis, certo? Para varas que nós estamos chamando varas específicas, né? Que têm uma grande impactação em relação aos recursos repetitivos, em relação à DPVAT, em relação a execuções, enfim, há uma reestruturação. Nesse tocante, nós concordamos. A criação de algumas varas em algumas cidades por uma questão de necessidade, da mesma forma. Agora, eu quero ver o deputado que, por exemplo, né, o cidadão vai extinguir a comarca de Mulungu, certo? E essa comarca de Mulungu vai ser transferido para Pacuti. Ora, se o cara pegar numa linha reta, ele diz que ele chega em 15 minutos. Mas o cara está numa serra. Imagine o cidadão sair de lá para ir para Pacuti, ele vai certamente levar ali, pela experiência que tem, 40 minutos. Os dados apresentados pelo Tribunal de Justiça, que usou uma das premissas, a distância, né? E aí o tribunal apresentou uma distância de 5 quilômetros, de 7 quilômetros, que no nosso entender não condiz com a realidade. Tem distâncias de 50 quilômetros, distâncias que o cidadão, isso levando em consideração que o cidadão vai percorrer de carro. Eu já ia comentar esse ponto, que é preciso levar em consideração
que esse cidadão muitas vezes tem dificuldade de locomoção. A verdade... Às vezes não tem acesso a ônibus ou a carro. Evelt, e ele vai se deslocar a pé mesmo. A verdade, quem conhece o interior do estado sabe que a verdade é que o cidadão sai lá do distrito dele a pé para o centro urbano. E aí esse cidadão que ele já percorre ali 20 quilômetros, 30 quilômetros a pé, isso não é fantasia não, isso é o mundo real. Para chegar naquela cidade, ele vai ter que percorrer mais 30, mais 40. Né? Então quer dizer, isso é um absurdo. Né? Inclusive o Poder Judiciário está tudo registrado e gravado. Os senhores desembargadores se manifestando que no primeiro momento não teria um impacto financeiro. Ora, se não tem impacto financeiro, eu queria só enaltecer, Velt, eu não sei se eu estou me fazendo entender. A questão é o seguinte: o Tribunal de Justiça não se preparou para essa realidade. Certo. O tribunal não se lembrou que o magistrado se aposenta, que ele se licencia, tá certo? Nós temos hoje 35% dos magistrados que estão com tempo de serviço para se aposentar. Certo. Não se aposentam por causa do auxílio moradia ou de outras questões, tá certo? Então não houve um planejamento, de sorte que nós temos uma vacância. E qual é a desculpa do tribunal? Quero colocar aqui porque eu estava ontem, acompanhei todas as horas do julgamento desse projeto de lei de iniciativa do Poder Judiciário no Tribunal Pleno. A desculpa de alguns desembargadores é porque, não, veja, naquela comarca vinculada, o juiz tem dificuldade de comparecer, comparece de 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias, então é melhor a gente extinguir aquela comarca, trazer para cá e aí vai ter a presença efetiva do magistrado. Ora, se tem vacância, meu amigo. E outra, primeiro, o correto seria virtualizar. Você virtualiza primeiro e aí você fazer alguns pilotos, algumas experiências para ver como é que pode, como é que a população se adequa a essa situação. Então, depois de 5 anos de seca, depois de uma população com seu nome negativado, deu hoje no Bom Dia Ceará, com dificuldade financeira, devendo a Banco do Nordeste, etc. e tal, né? O comércio no interior falindo. Aí, como diz o cearense, ainda quer do coice. Quer dizer, é o momento mais inapropriado, certo? E para mim, traz uma grande ilegalidade, com todo respeito às suas excelências, os desembargadores, uma certa ilegalidade a partir do momento que foi tirado da sociedade fazer a justa e correta discussão. Doutor Fábio, infelizmente o tempo voou, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença, as informações aqui prestadas e faz votos de que esse projeto venha, mas venha realmente com o objetivo de reestruturar o Poder Judiciário no rumo de concretizar o princípio fundamental constitucional do acesso à justiça. E abre agora espaço para as suas considerações finais. Bora, quero dizer para toda a advocacia, em nome da Ordem dos Advogados, que nós estamos vigilantes, junto com a diretoria da Ordem, o Conselho Seccional, os presidentes de subseções, nós vamos nos arregimentar, vamos todos à Assembleia Legislativa, conto com a participação de toda a advocacia, que se manifeste através das redes sociais, se faça presente na Assembleia Legislativa, e nós vamos insistir e persistir para que seja extirpado deste projeto a extinção de comarcas vinculadas. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil, na nossa agenda. Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, inscrições até 20 de julho. Defensoria Pública da União, inscrições até 25 de julho. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, inscrições até 21 de julho. E o nosso programa termina aqui. Acesse a página do programa no Facebook ou envie suas sugestões para o e-mail programamundojurídico@gmail.com. Acompanhe o nosso programa também pelo YouTube, no canal Programa Mundo Jurídico. Obrigado pela companhia e até a semana que vem. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.